Vamos para a palavra. João capítulo 8, no versículo 30. Que Deus abra nosso entendimento, que Deus nos dê discernimento da palavra dEle, da vontade dEle. Que Deus resplandeça a luz dEle. A palavra dEle é a luz, é a verdade, é o caminho. Jesus maior que Abraão. Aqui nós vamos falar de Jesus, que Ele é maior que Abraão. A gente vê aí pessoas que dizem que Abraão é maior do que Jesus, né? Tem pessoas que são seguidores de Abraão, mas não são seguidores de Cristo. E aqui Jesus ele vai explicar isso. É tremenda essa passagem. Jesus maior que Abraão. Falando, é isso que, sabe, gente? É isso que a gente tem que entender. Que Jesus ele é maior do que tudo e do que todos. E muitas pessoas querem seguir alguns, né? Porque acham que eles são maiores. Mas Jesus é que é maior do que tudo e do que todos. Jesus é que é o Salvador. E diz o quê? Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus maior que Abraão. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que faz a gente ser discípulos de Cristo. Permanecer na palavra dele. Você crer na palavra dele, você ouve a palavra dele, você busca a palavra dele, você obedece a palavra dele. Então, quando nós cremos na palavra, nas escrituras sagradas, no evangelho de Cristo, nós nos tornamos discípulos de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus, né, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Lembra lá da oração do Salmos 40, a qual o Senhor firmou os pés do salmista na rocha? Pois é, nós temos que ser firmados na palavra. Sempre andar na palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne na terra, né? O verbo esteve no meio de nós. A palavra é o próprio Cristo, gente. A palavra é o próprio Jesus. Por que é muito a perseguição à Bíblia? Por que é a perseguição às escrituras sagradas? Porque eles continuam perseguindo a Cristo. Então, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando nós estamos aqui todas as madrugadas, todas as horas, você está buscando a palavra de Deus, né? Todos os teus momentos que você pode, é claro, há tempo para todas as coisas. Há tempo de dormir, há tempo de acordar, de trabalhar, há tempo para todas as coisas. O problema dos seres humanos é que quer passar a noite dormindo, né, gente? A gente não pode perder tempo só dormindo, gente. Então, a gente tem que ter um tempo de dormir, tem o tempo de acordar, o tempo de buscar a Deus, de trabalhar, o tempo de você descansar, o tempo de você amar a tua mulher, amar o teu esposo. Há tempo para todas as coisas. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Não tem desculpa para você não buscar a Deus. Não tem desculpa para nós não buscar a Deus. Deus ele não vai aceitar você dizer assim: eu não tive tempo de buscar a palavra, eu não tive tempo de orar. Ele não vai aceitar isso, sabe por quê? Porque ele sabe que ele fez o tempo certinho para a gente viver. Às vezes você está usando o teu tempo para as coisas que não edificam a tua vida. E esse tempo poderia você estar buscando a palavra de Deus para a tua libertação, para a tua edificação, para firmar a tua fé, para firmar a tua fé no caminho da verdade e da vida. Então, muitas das vezes, as pessoas perdem tempo com coisas que não vão libertar a sua vida, não vão edificar a sua vida, não vão ter intimidade com Deus, porque você está perdendo tempo com coisas que não vai
te acrescentar nada na tua vida. Então a melhor coisa é você usar o teu tempo livre para buscar a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que nos liberta, gente. Se você quer libertação para a tua vida, você precisa buscar a palavra de Deus. Quando você vai ler a palavra, meditar na palavra, você ora e pede para Deus: Deus, eu vou meditar a tua palavra e eu te peço que o Senhor me liberte. Que a tua palavra venha me libertar daquilo que eu preciso. Por que muitas pessoas ainda não têm libertação? Usam a palavra somente para quê? Querem ouvir a palavra, mas como resposta das suas curas, como resposta da sua prosperidade. Tem pessoas que vão para o culto para ouvir a palavra, mas elas vão com o pensamento de quê? Não de serem libertas, mas elas vão com o pensamento de quê? De ter uma porta de trabalho aberta, de ter uma cura, tá entendendo? Os seres humanos, ele tem o entendimento que o que mais nós precisamos é de prosperidade. Mas o que mais nós precisamos, gente, é ser liberto. Porque tem pessoas que são prósperas e acabam com seu dinheiro. Por quê? Porque não são libertos. Tem pessoas que são prósperas, não têm uma casa própria. São prósperas, né? Tem um salário que poderia ter sua casa própria e não tem. Sabia? Por quê? Porque não é liberto. Gasta dinheiro com o que não é pão, gasta dinheiro com droga, gasta dinheiro com álcool, gasta dinheiro com prostituição, gasta dinheiro com jogos. São pessoas que não são libertas. Até tem uma prosperidade, um bom salário, que poderia estar só pagando a sua casa, né? Mas não tá, não paga. Presta bem atenção. Às vezes as pessoas colocam na sua a prioridade o carro. Tem pessoas que estão pagando o seu carro, mas não conseguem pagar a sua casa. Você já viu isso? O certo não era primeiro ter uma casa, pagar a sua casa para depois comprar um carro? Quantas vezes já andei de ônibus, quantas vezes andei a pé, mas as pessoas acham que não podem, né? Que tem que estar no carro. Então eles colocam a prioridade do carro, não a casa. E eles pagam aquele carro, gastam com o carro, que o carro ele precisa ser todo o tempo de cuidado, não é verdade? E fica gastando e não tem casa, mas tem carro. Tu tá entendendo, gente? Então são coisas que nós precisamos ser libertos. Então, se você mora no aluguel, mas tem um carro, tem 1, 2, 3 carros, na verdade, aí o Senhor fala: tu tem um carro, tu tem 1, 2, 3 carros, mas tu não tem uma casa? Tá entendendo? Então a gente precisamos ser libertos de muitas coisas, principalmente o nosso entendimento. E aqui a palavra de Deus, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por que muitas pessoas lutam contra essas escrituras? Por que as pessoas proíbem a Bíblia? Por que as pessoas desprezam a palavra de Deus? Porque esse livro aqui, ele gera libertação na nossa vida. Ele gera paz, confiança, fé. Ele gera salvação, ele nos leva ao céu, ele nos leva a ter intimidade com Deus, ele nos leva a conhecer a Deus, ele nos firma no caminho. A palavra de Deus te firma no caminho. Pessoas que não buscam a palavra de Deus, elas não conseguem se firmar no caminho. Elas ouvem, mas não tem busca, não guarda, tá entendendo? Não tem relacionamento com a palavra de Deus. Apenas vai para o culto, ouve aquela palavra, quando sai do culto até já esqueceu o que foi pregado, o que foi falado. Tá entendendo? Por quê? Porque não dão valor, não dão crédito à palavra. Então a palavra de Deus é que nos liberta, gente. Você quer ser liberto de algo que você sabe que você está aí, nessa prática, que você sabe que precisa ser liberto? Busca a palavra, ela vai te libertar. É isso que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Eles falaram para Jesus que eles eram descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém.
como dizes tu, sereis livres? Olha aí, eles fizeram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus vem e responde. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha aí, o Senhor aqui ensinando. Se eu cometo pecado, eu sou serva do pecado. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu sou serva de Deus. Por isso que Deus nos ensina a obedecer a palavra dele. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos livres. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos livres, nós somos libertos do pecado. Mas quando você obedece, o pecado, você se torna servo do pecado. Aprendemos isso. Então vamos escolher de quem nós queremos ser servos, do pecado ou de Deus, do pecado ou da palavra de Deus. Aprendemos isso? Toda vez que eu obedeço o pecado, que eu pratico a coisa errada, eu estou sendo serva do erro, serva do pecado. Mas quando eu pratico aquilo que Deus manda, eu sou serva de Deus. Nós somos serva de Deus quando nós praticamos aquilo que Deus manda. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você sabia que você praticando o pecado, você se torna servo do pecado? Vai ver que você não sabia. E aqui Jesus estava ensinando, Estava ensinando que aqueles que vivem na prática do pecado são servos dele, servem ao pecado, servem ao maligno, hein? Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre em casa. Entendeu? Ele estava explicando aqui, o servo, ele não tem direito de estar na casa, de viver na casa. O servo só está na casa no momento de servir, no momento do trabalho. O filho é diferente. O filho, ele permanece na casa. Era isso que o Senhor estava fazendo, ensinando. Ele está falando que o que ele quer? Ele quer que a gente seja filhos de Deus. Filhos, entendeu? Se nós somos filhos de Deus, a gente permanece na casa. A gente permanece com Deus. E ele diz aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é que nos liberta? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus, porque Jesus é o verbo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a Cristo, ele vos libertará. Tá entendendo? Então Jesus, ele está te libertando, ele está me libertando. Ele está fazendo a obra em nós. Uns são libertos rapidamente, Outros não. Outros já passam, demora a sua libertação. Então cada um é um processo, cada um é um passo. Nem todos são libertos num dia. Então, cada dia que você busca a palavra para a tua vida, você está sendo liberto de alguma coisa. Tá entendendo? Então, não é assim, recebi Jesus na minha vida, pronto, sou liberta. Começa o processo de libertação. O que acontece? Ele começa a nos ensinar através da palavra. Todo dia ele está aqui nos ensinando, nós estamos aprendendo e nós estamos sendo libertos. Por quê? Porque ele está ensinando a verdade para nós. E essa verdade, ela gera essa libertação na nossa vida. Essa verdade gera paz. Ela gera paz na tua vida. Essa verdade, ela te mostra quando você é filho, quando você é servo. Tá entendendo? Essa verdade aqui, ela nos ensina a vontade de Deus para a nossa vida. Por que é essa perseguição com as escrituras sagradas, gente? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela faz efeito e ela é eficaz. Ela é o estudo que faz algo de mudar na nossa vida. Ela transforma a vida. Não existe nenhum livro no mundo perseguido que não seja a palavra de Deus. Por que eles perseguem a palavra de Deus? Por que eles proíbem? Por que eles mudaram muito? Muitos mudaram a palavra, Tem várias escrituras sagradas que foram reescritas, Reescritas várias vezes e com o entendimento deles.
não com o entendimento do Espírito Santo. Os apostatas, né, faz a Bíblia da maneira e pensamento e entendimento deles, e não do que foi revelado. Eles querem mudar, né, as revelações que foram dadas aos profetas. Eles estão mudando, na verdade, né, que é a apostasia. Tem Bíblia de todo tipo agora. Se você sabe disso, né? Eu não posso falar aqui o nome, porque eu posso ser processada, banida, presa. Você sabe muito bem disso. Mas tem Bíblia de todo jeito, de todo tipo, para todo tipo de pessoa. Tem Bíblia que permite tudo, mas não é a verdadeira, aquela qual veio para nos libertar. Porque a palavra de Deus, gente, ela nunca vai deixar você viver no erro. A palavra de Deus verdadeira, ela veio para nos tirar do erro, ela veio para nos tirar do pecado, ela veio para nos libertar das práticas que nos escravizavam. Tá entendendo? E é essa liberdade que Cristo te dá. Essa liberdade que Cristo nos dá através da palavra. Então, como eles querem que a gente seja escravo deles, eles estão transformando a Bíblia e em outros lugares eles proíbem a Bíblia. Por que eles proibiram? Porque eles querem manter o povo em escravidão. Em escravidão. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. É o único livro, gente, que é perseguido, é as Escrituras Sagradas. É o único livro que é proibido em vários lugares. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vamos lá? Por quê? Porque ela é poder, gente. Ela é poder. Ela é o próprio Cristo. O Cristo não está na terra como em corpo, mas ele está aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Quando você abre a Bíblia, você está tendo uma conversa com Deus. Você está tendo uma conversa com Cristo. Tem gente que não dá valor às Escrituras Sagradas. Deixa ela fechada, está lá empoeirada. Eu, às vezes, abre no Salmo 91, está lá aberta no Salmo 91. Mas você não medita, você não estuda, você não lê, você não tem relacionamento. Só aprendeu e disseram para você que ela aberta, colocada em algum móvel, vai proteger a tua casa. Ela não vai proteger a tua casa ela aberta. O que protege a tua casa é você crer na palavra que está lá, que é Cristo é o que te livra, que te protege, que Deus é que te livra, que te guarda. Louvado que protege a tua casa. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá continuar. E ele diz aqui, né? Bem sei, ele continua ensinando, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha por que procuravam matar a Jesus. Olha por que mataram Jesus. Porque eles não receberam a palavra. Tá entendendo? Eles ouviram a palavra, porque eles ouviram o que Jesus pregava, mas eles não deixaram a palavra entrar no seu coração. Então é isso que acontece, gente. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não deixam ela entrar no coração, não recebe a palavra, não come, não ingere a palavra. Tá entendendo? Não é só ouvir, não é só ouvir, é guardar. É guardar no teu coração, é deixar ela penetrar na tua alma, medula, né? É essa espada que corta, né? Que purifica o sangue, que nos purifica. Tá entendendo o que a palavra de Deus faz na nossa vida? Aí ele continua aqui. Eu falo do que vi, Jesus está dizendo. Junto do meu Pai, porque Jesus sempre esteve junto com o Pai, né? Jesus é o Pai é Jesus, um estava no outro. E vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então ele estava falando que eles estavam fazendo aquilo que eles viram que Abraão fez. Mas Jesus também falava que ele estava fazendo aquilo que ele viu o pai dele fazer. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Olha aqui. E Jesus disse, se vós fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Porque Abraão nunca foi contra Deus. E eles aqui
que dizem ser filho de Abraão, né? Que disseram ser filho de Abraão, estava contra o filho de Deus. Era isso aqui que Jesus estava dizendo. Vocês são filhos de Abraão, mas estão contra mim, estão contra meu pai? E Abraão foi amigo de Deus. Abraão nunca foi contra Deus. Quando Deus pediu para Abraão, né, sacrificar o seu filho, Abraão obedeceu. Abraão não ficou contra Deus. Não é meu filho, não vou te dar meu filho. É o filho da promessa, é o filho que tu me prometeste. Abraão foi caladinho, obedecer a Deus. Levou o filho para o sacrifício. Quando chegou na hora do sacrifício, o filho perguntou para o pai: Pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Então era isso que Jesus estava dizendo: tu és filho de Abraão e tu não faz o que Abraão fez? E tu não obedece meu pai, né? Olha só, entendemos? Mas agora procurais matar-me? A mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isto. Preste atenção, Abraão. Jesus veio para trazer a verdade para nós. E o que fizeram? Procuravam matar. Mataram a Jesus. Mas graças a Deus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive e reina para sempre. Ninguém vai conseguir matar o Filho de Deus. Ninguém vai conseguir. Ele venceu a morte. Mataram ele a primeira vez, a carne. Só que agora ele tem a vida eterna. Ele não virá na terra mais com um corpo, matéria, né? Como um corpo carnal. Quando ele voltar à terra, será nos ares para arrebatar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus não vai voltar, porque tem gente esperando Jesus achando que ele vai para a cruz de novo, que ele vai morrer pelo nosso pecado. E não vai, não. Jesus vai voltar como um juiz. Ele não vai mais voltar mais com misericórdia, com amor, não. Ele vai voltar como juiz. Aquele que obedeceu a ele, amém. Aquele que não obedeceu a ele, o pai dele, também, amém. Ele voltará como juiz, ele não voltará mais para pagar pelos nossos pecados. Ele já veio, já pagou, já foi morto e ressuscitou e vive para sempre. Então ele venceu a morte. Ele venceu. A promessa foi cumprida. Ele veio à terra, deu a vida dele por nós, entregou sua vida, foi para a cruz, ressuscitou o terceiro dia e vive e reina para o Pai eternamente. Tem a vida eterna agora. Mas agora procurais a matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra do vosso pai? E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Eles falaram, né, para Jesus: temos um pai que é Deus. Aí eles começaram a falar para Jesus que Deus era pai deles. Olha aí que Jesus fala para eles. Disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Como é que eles diziam que Deus era pai deles se eles não estavam amando o Filho de Deus? Como é? Sempre eu falo isso, né? Tem gente que diz que ama a Deus, mas não ama o Filho de Deus. Tem gente que diz que busca a Deus, mas não aceita o Filho de Deus. E aqui Jesus estava dizendo para eles: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Ele estava dizendo: não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E as pessoas estavam lá com o Filho de Deus, dizendo que Deus era pai deles, mas não conheceu o Filho de Deus. Está entendendo? Mas não conheceu, mataram o Filho de Deus, desprezaram a palavra. E ele continua: por que não me entendeis a minha linguagem? Ele pergunta: por que não poderdes ouvir a minha palavra? Ele continua perguntando, né? Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, até hoje, né, gente? Principalmente agora nos últimos tempos. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir revelações, orações, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem dar ouvido às palavras de Deus. Vós tendes por pai ao diabo? Porque aquele que não quer ouvir a palavra de Deus vai ouvir o quem? O diabo, porque não quer ouvir a palavra de Deus.
E ele disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Está entendendo? Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, gente, aqueles que seguem ao diabo não vão se firmar, porque ele é o pai da mentira. E quem vive na mentira não se firma, gente. Só se firma aquele que vive na verdade. Só se firma aquele que se vive na palavra. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo firmados. Nós estamos sendo firmados no caminho da verdade e da vida. Nós estamos prevalecendo. Nós estamos permanecendo na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, escute bem, na verdade, quando ele profere, olha, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Gente, o diabo é mentiroso, ele é imitador. Então disse o quê? Quando, né, Jesus falava aqui que o diabo é o pai da mentira. Nós temos visto aí, né, gente, que levantaram a igreja de Satanás. Eu estava vendo uma dessas igrejas deles, que eles pegaram um louvor um louvor cristão, um louvor de adorar a Deus, e eles trocaram. Em vez de eles trocaram o nome de Deus, colocaram o nome de Satanás. Eles pegaram aquele louvor e imitaram a letra e só fizeram trocar. Em vez de adorar a Deus, eles usam a mesma letra, o mesmo ritmo, mas adorando a Satanás. E eu estava vendo esse vídeo, né, que apareceu para mim, e eu disse para ver, né, Deus, o diabo sempre querendo imitar a Deus, porque ele não consegue ser Deus. Então, por que é levantado o templo de Satanás? Porque ele quer imitar. Ele imita o templo de Deus, ele imita se ter seguidores, ele quer sempre ser esse imitador. Mas ele é a mentira, ele não é Deus, ele não tem poder acima de Deus, ele tem poder aqui na terra, ele tem poder na vida daqueles que servem a ele, ele tem poder na vida daqueles que não entregam. Na tua vida e na minha vida, Jesus não tem poder, gente, não tem. Sabe por quê? Porque você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Então, para ele tocar em você, para ele tocar em mim, é preciso ele pedir permissão de Deus, porque a tua vida está guardada em Deus. Quando Satanás foi tocar em Jó, ele foi lá pedir permissão de Deus. Ele falou com Deus, né? Não é que ele foi no céu, hein, gente? Ele falando com Deus, né? É falar com Deus. Nós, quando oramos, nós nos apresentamos a Deus através das nossas orações. Entendemos? Não é que a gente vai no céu. Não é que Satanás foi ao céu. Ele é caído, ele não vai para o céu, ele não voltará para o céu. Ele já foi lançado do céu. Mas quando ele falava, quando ele fala a Deus, que ele fala a Deus, hein? Ele fala com Deus o quê? Nos acusando. Ele fala com Deus nos julgando. Ele fala com Deus, hein? Ele continua falando com Deus. Quem disse que ele não fala? Ele fala, ele fica apontando nossos erros, ele fica dizendo eu quero provar, fica dizendo que te amo, então eu vou provar. Ele fica falando o que ele falou sobre Jó, entendeu? Ele falou de Jó, só te adora porque tem bens, só te adora porque tem família, só te adora, né, porque tem saúde. Deixa eu tocar. Foi Satanás que tirou a família, tirou os bens e tirou a saúde de Jó. Foi Satanás que pediu permissão de Deus para fazer tudo isso. Mas uma coisa que ele não conseguiu foi tocar na alma de Jó. Uma coisa que ele não conseguiu foi tirar a adoração de Jó. Jó permaneceu fiel a Deus. Jó permaneceu sendo adorador de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e bendito seja o Senhor. Entendemos, gente? Entendemos, louvado seja Deus. Então diz, mas porque vos digo a verdade, não me credes? Por que as pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade, gente? Você já prestou atenção que as pessoas acreditam tanto em mentiras?
mas elas não conseguem acreditar na verdade. As pessoas amam a mentira, mas não conseguem amar a verdade. Poucos amam a verdade. Poucos amam a verdade. Mas muitos amam a mentira, principalmente agora nos últimos tempos. E ele diz mais: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Novamente o Senhor veio repetir isso. Ontem, na mensagem de ontem, ele também falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, nos ouve quando falamos de Deus. Mas quem não é de Deus, não quer ouvir. Não quer ouvir a palavra, não quer ouvir das escrituras sagradas, não quer conversar. A conversa da pessoa não é Deus, não é a palavra, é outro tipo de assunto. Eles não querem ouvir das escrituras. Se você for evangelizar, né, o que acontece? Muitas famílias, elas sempre dão desculpa. Ah, agora eu estou ocupada. Eu gosto de fazer visita. Eu sempre gostei de fazer visita, primeiro avisando. Posso ir na sua casa? Na verdade? Mas eu quero fazer uma visita, quero orar com você, orar com a sua família. Qual é o horário que eu posso ir? Porque às vezes, se você for de surpresa, o que acontece? Eles vão mandar alguém dizer: diz que eu não estou, diz que vem outra hora. Não é assim? É assim. Mas quando você pega, procura de: olha, eu quero vir lhe visitar, quero orar na sua casa, né? Eu quero lhe ajudar em oração. Aí eles já marcam para você ir. Eu gosto de fazer isso. E diz mais o que? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, é porque não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele estava falando para aqueles que disseram que era filho de Deus, hein? Ele estava falando para aqueles que disseram que era filho de Deus. Aí o próprio Jesus diz: vós é filho de Deus e não escuta a palavra de Deus? E ele estava dizendo: se você não escuta a palavra de Deus, então você não é filho de Deus. Se você não busca a palavra de Deus, você não é filho de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Porque não sois de Deus, você não quer ouvir a palavra, você não quer buscar a palavra, você não quer receber a palavra de Deus na tua vida e você diz que é filho de Deus. A gente vê muito isso, né, gente? A gente vê pessoas batendo no peito: eu sou filho de Deus. Mas vai lá falar da palavra para eles. Não querem ouvir, não querem conversar sobre a palavra de Deus. Querem ouvir outras coisas, querem saber da vida dos outros, não é isso? Querem ouvir, saber de outras coisas que agradam os seus ouvidos. Mas vai lá falar da palavra de Deus. E não querem, não. Aí você já sabe que eles não querem ouvir, por quê? Porque não são filhos de Deus. Eles estão dizendo que são filhos de Deus. Não é assim que eles dizem? Eles disseram isso aqui para Jesus, que eles eram filhos de Deus. E como o Filho de Deus não estava querendo receber o próprio Filho de Deus, e como o Filho de Deus não estava querendo ouvir a palavra, foi isso que o Senhor estava explicando aqui. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano? Aí eles já começaram a falar, né, os judeus. E que tens demônio? Ele pergunta para Jesus, né? E Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Meu Deus do céu, né? O Filho de Deus. Por eles não quererem a verdade, eles disseram que Jesus tinha demônio, gente. Aí o que acontece? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai. E vós me desonrais. Olha aí. Os que se diziam filhos de Abraão. Os que se diziam filhos de Deus. Jesus estava dizendo para eles: vós me desonrais, vós não me dão honra, né? Jesus estava na terra curando, amando o pecador. Jesus estava na terra falando do Pai. Eles mesmos falaram, né? Se Deus não fosse com ele, não teria como ele fazer tudo o que ele fez. Curou enfermo, curou cego, ressuscitou morto,
curou paralítico. A maioria que não cria em Jesus, às vezes falava que Deus era com ele, porque tudo que ele fez, só Deus sendo com ele. Tanto é que chamaram ele de profeta. Ele é profeta, não é verdade? Por quê? Porque Deus, o que ele fazia, Deus estava lá com ele. Mas esses mesmo não quiseram receber a Jesus. E ele diz aqui, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. E é verdade, Jesus ele não veio para a terra buscar glória. Ele não veio, eu vou sentar aqui no trono, eu vou sentar aqui no púlpito, né? Eu sou o rei. Ele não veio como um rei, ele veio como o quê? Como um homem, como carne, ele veio como filho de Deus para quê? Para pagar pelos nossos pecados. Ele veio sabendo que ele ia passar por toda essa rejeição. Ele veio sabendo que ele ia passar pela crucificação, pela morte, mas ele veio sabendo que ele iria vencer a morte. Ele veio sabendo que ele iria, louvado seja o nome, nos salvar. Ele veio sabendo que ele iria viver a vida eterna, que o nome do Pai dele seria glorificado. Ele veio sabendo disso, porque Deus, ele não perde batalha. Deus, ele não perde batalha. Então ele diz aqui, disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Gente, eles só olham para a carne. Eles só olham para a vida na terra. Jesus estava falando que nunca provará a morte. Por quê? Porque terá a vida eterna, a vida da alma. Só que eles só olhavam tudo por material. Eles não se preocupavam, né? Não se preocupavam com as almas. Eles se preocupavam com o dízimo. Eles se preocupavam com os bens materiais. Eles se preocupavam com o templo, né? Eles não se preocupavam com o quem? Com o dono do templo. Interessante, né? São muito materialistas. Tanto é que eles disseram aqui, morreu Abraão. No entendimento deles, Abraão foi morto e Abraão tem a vida eterna. Abraão é o pai, né? É o nosso pai. Abraão é aquele que foi considerado um amigo de Deus. Abraão tem a vida eterna, é um patriarca. Só que esses mesmos estavam dizendo que Abraão estava morto. Por quê? Porque a visão é carne, a visão é terra, a visão não é céu, a visão não é Deus, a visão não é vida eterna. A visão é o quê? Morte. Esses eram mortos e só enxergavam a morte. Estamos entendendo, gente? Que Jesus na nossa vida faz enxergar a vida eterna. Que Jesus na nossa vida faz saber que a morte para nós é lucro. Que Jesus na nossa vida, gente, louvado, ele dá uma vida. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. E você é liberto desse pensamento de morte, desse pensamento de escravidão. E nós passamos o que passamos, obedecemos a autoridade na medida que podemos, na verdade. Mas nós somos livres. Eles acham que nós somos escravos, mas nós não somos. Nós somos livres por Cristo que nos libertou. E nós teremos a vida eterna. Por quê? Porque a alma é imortal. E a alma que está em Cristo viverá eternamente com Cristo. Viverá eternamente com o Pai. Entendemos e aprendemos que Jesus ele veio nos libertar desse entendimento de morte. Jesus ele veio nos libertar desse entendimento que só a nossa vida se resume aqui na terra e não se resume aqui na terra. A vida de Cristo não acabou com a morte de Cristo. Ele mostrou isso quando ele ressuscitou ao terceiro dia. É interessante que ontem eu estava orando, estudando a palavra, e aí o Senhor alertou o meu coração, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o que aconteceu? Eles pregam que pessoas irão ressuscitar. Mas o que eles dizem? Que irão nascer de novo em outro corpo. Jesus foi ressuscitado, mas o corpo dele, a forma dele, todos os discípulos conheceram que era ele.
né? Ele se apresentou para Tomé, Tomé tocou nele, os discípulos viram que era Jesus e ele voltou para o Pai no seu com a fisionomia, com a aparência, né, que os discípulos o conheceram, mas com o corpo de glória, né? Ele voltou para o Pai com o corpo de glória, não com o corpo mais do pecado, porque nosso corpo é o corpo de pecado. Mas o corpo que entrará no céu é um corpo de glória. A carne vai para o pó. Do pó viemos e do pó voltaremos. A carne, mas a alma. Para onde irá a tua alma? Para onde irá a nossa alma, gente? Só que as pessoas se preocupam com o corpo, com o material. Lembra lá do início? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para você cuidar do teu corpo e cuidar da tua alma. A nossa vida não resume só no corpo, gente. Nós temos corpo e temos alma e temos espírito. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E a palavra de Deus, ela cuida da nossa alma. Ela liberta, entendeu? Ela nos salva, ela nos leva a Deus. Nós permanecemos com Deus. Ela nos firma no caminho da verdade e da vida. É isso que a palavra faz. Ela te firma nesse caminho da verdade e da vida. Jesus é o caminho. A palavra de Deus é o caminho. Tem gente que não sabe nem o que é o caminho. Mas que caminho é esse? As Escrituras Sagradas. Quando nós praticamos a palavra, nós estamos caminhando no caminho da verdade e da vida. Porque a palavra de Deus é a verdade. Permanecerá o céu e a terra. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Essa não passará. Ela é eterna. Entendeu? Deus é eterno. E aqueles que estão em Cristo serão eternos. Maravilha, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A carne voltará para o pó. Tanta gente quer ser tanta coisa, né, gente? Tem uns que se acham melhor do que os outros, né? Porque tem dinheiro, porque isso, né? Porque tem tanta gente querendo ser melhor do que os outros. Mas quando eles têm o entendimento que eles são pó e cinza, ninguém é melhor do que ninguém. Tudo vai pro pó. O grande, o pequeno, vai pro pó. Mas a alma vai para onde? Né? A alma vai para onde? Então as pessoas se acham melhor porque tem dinheiro, as pessoas se acham melhor porque tem faculdade, as pessoas se acham melhor porque sabe ler, sabe escrever, as pessoas se acham melhor porque sabe falar. Tem tanta gente que se acha melhor do que os outros, né? Quando morre, vai tudo para o mesmo lugar, para o pó, não é isso? Mas e a alma, para onde vai? Não adianta não, gente. Tem tanta gente que quer ser melhor do que o outro. E onde que o corpo acaba? No pó. Vai pro pó. Não adianta que ele não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu, né? Então a gente tem que cuidar do corpo e da alma, gente. E encerramos aqui. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, vós me desonrai. Eu não busco a minha glória, há quem busque e ajude. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Entendemos? Ele disse aqui bem claro: se alguém guardar a palavra dele, nunca verá a morte. Que morte, gente? O inferno. Que morte, gente. A perca da salvação. Então, a palavra de Deus me dará a vida eterna. A palavra de Deus me dará salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se eu recebo a palavra, eu estou recebendo Jesus na minha vida. Não adianta eu dizer, eu quero Jesus e não quero a palavra. Não adianta eu dizer, eu quero Jesus e não quero andar na palavra. Eu quero Jesus e não quero praticar a palavra. Não adianta. Eu tenho que querer Jesus e andar com Jesus. Eu quero Jesus e me firmar no caminho da verdade e da vida. E Ele te firma. Lembra lá do Salmo 40, que foi o início da live? O Salmo 40, o que ele falou? Que o Senhor pegou o salmista, tirou do lodo,
né? Tirou do lodo, tirou do charco e colocou na rocha e firmou os pés dele na rocha. Então é isso que o Senhor Jesus faz conosco todos os dias. Ele nos firma na rocha, ele nos firma no caminho. Passamos por lutas, estamos em processo de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós ainda estamos em processo de libertação. Não tem um que diga assim, eu estou totalmente liberto. Tanto é que o próprio Jesus diz, aquele que estiver limpo, se limpe mais. Então, todos os dias estamos em processo de limpeza, de libertação, não é verdade? Então, até chegarmos ao céu, é essa batalha, né? Essa batalha para quê? Para que eu não peque, para que eu não caia, para que eu não me afaste do caminho, para que eu não me esfrie, para que eu esteja sempre firme e agarrada. Eu sempre digo para você, se agarre em Cristo, se agarre na palavra. Não adianta você se agarrar em mim, não adianta você se agarrar no teu pastor, não adianta você se agarrar no profeta, não sei em quem, tá entendendo? Se agarre nas escrituras sagradas, se agarre em Cristo, serás salvo. Então, eu não estou aqui para vocês se firmarem em mim, eu estou aqui para vocês se firmarem na palavra. Eu nunca quis isso na minha vida, nunca quis glória para mim. Eu nunca quis que pessoas fossem firmadas em mim. Eu quero que as pessoas sejam firmadas na palavra. Eu sempre digo, vão orar, vão estudar a palavra, vão buscar a Deus. Deus quer se revelar para você. Vocês ficam atrás de profeta, vocês ficam atrás de revelação. Se você buscar a Deus, o próprio Deus vai te revelar. O Deus vai te mostrar o profundo oculto escondido. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem aqueles que procuram a Deus e tem aqueles que não procuram. O véu foi rasgado, gente. Né? Tem gente que é dependente de profeta, tem gente que é dependente dos outros, tem gente que é dependente daquele que ora, mas não quer ter uma vida de oração, é dependente do profeta. Eu vou lá com o profeta, para o profeta falar comigo, né? Vou lá com o irmão que revela, para o irmão revelar a minha vida. Mas por que você não vai buscar a Jesus? Por que você não vai buscar aquele que quer te revelar? Aquele que quer se mostrar para você, aquele que quer te libertar, aquele que quer mostrar os mistérios dele para você. Por que você não busca esse Jesus, essa palavra, a palavra de Deus? Por que você não ora e pede para Deus, Senhor, se revela a mim, se mostra a mim, mostra os teus mistérios, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá sabedoria, me dá discernimento, se revela a mim. Por que as pessoas sempre querem buscar outras pessoas? Às vezes está sendo servo daquelas pessoas e não estão sendo servo de Deus. Né? Então eu sempre estou aqui falando, não importa se a live vai ficar com 10, mas que os que saiam daqui saiam firmes em Jesus, saiam fortes em Jesus, saiam crendo em Jesus, saiam estabelecidos na palavra. Tá entendendo? Não me importa se a live vai diminuir porque agora você ora. Quantas pessoas entraram aqui, gente, que hoje estão em oração, não precisam mais estar na live de oração. Eu conheço uma irmã que entrou aqui, que ela entrou deprimida, que ela entrou todo dia dizendo que ia morrer. Ai, Ana, eu vou morrer. Ai, eu quero morrer, eu vou tirar minha vida. E haja eu orar, haja eu pregar para ela. Hoje, eu acompanho ela nas outras plataformas, ela coloca versículo. Hoje ela está lá firme, hoje ela está na fé. Todo dia ela fala comigo, tá entendendo? Quando é na madrugada, ela já me dá bom dia. Todo dia fala comigo. Saiu da live, não entra mais na live. Ela não participa mais da minha live, mas ela não perdeu o contato comigo. Mas todo o tempo está falando de Deus, está falando da fé. Quer dizer, ela está firme. Ela está firme, gente. Tá entendendo? Então é isso que eu quero, que vocês saiam daqui. No dia que vocês saírem daqui, mas saiam daqui firme em Deus. Não é em mim, não. É firme em Deus, é firme na palavra de Deus. É firme na rocha. Entendeu? É firme na fé, não é pessoas dependentes de mim, daqueles que oram, dependentes daqueles que pregam. Nós temos que ser dependentes de Deus, de Cristo, da palavra de Deus. E nós temos que ser forte em Cristo, forte na palavra. Eu sou fraca, gente. Sou fraca, não sou forte, não. Forte é Deus na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito fraco, sou pó, sou cinza. Não é verdade? Sou pó e sou cinza. Quem é forte é Deus na minha vida. Às vezes você está cansado, você está fadigado. Sabe por quê? Porque você quer ser o fortão, a fortuna.
né? Eu digo logo para Deus, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu sou fraca, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, Senhor, eu não posso fazer a live, Senhor, Senhor, eu não acordo, Senhor, Senhor, eu não tenho renovo na madrugada. Eu vivo dizendo para Deus que eu sou dependente dEle, eu preciso dEle para esse trabalho da madrugada, para estar cuidar da minha vida, cuidar dos meus afazeres, mas tem pessoas que se acham fortes, é eu que faço, é eu que posso, é todo o tempo eu, né? Nunca é Deus. Nunca, se Deus for comigo, eu vou. Sempre eu, não é verdade? E são cansadas, são fadigadas, são pessoas que vivem desistindo, que querem desistir, são pessoas que vivem botando a culpa nos outros, né? Que os outros dão muito trabalho a você que está pegando trabalho que não é teu, né? Tem pais que estão aí carregando o fardo dos filhos, que não é para você carregar, é para os teus filhos carregar. Você tem que carregar o teu fardo. Cada um carrega o seu fardo. E aquele que está em Cristo, nosso fardo é leve. Essa foi a palavra. Então sejamos livres.